Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de janeiro de 2026. Norte-coreanos marcham para a morte em Kursk, 11 horas, horário de Brasília. Quero convidar a vocês para que não são inscritos, inscrevam-se no canal, é muito importante que vocês vejam a verdade. Inscrevam-se, que vocês vão gostar de assistir os vídeos verdadeiros do canal. E peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. São sempre muito bem-vindos. Soldados norte-coreanos marcham em grupos, marcham para a morte, em Kursk, é onde eles continuam naquela região. E mesmo quando eles estão feridos, eles continuam atacando. É uma disciplina que eles têm, colocada por amor ao ditador Kim Jong-un, que eles são doutrinados para isso, inclusive são doutrinados para nunca se renderem. Se for o caso, devem se suicidar, como já existem inúmeros casos de norte-coreanos que, com uma granada de mão, se explodiram. Então, isso tem acontecido e continua acontecendo. Embora o impacto dessas tropas norte-coreanas ainda é muito limitado, devido ao pequeno número deles na Ucrânia, né? Chegaram 12 mil, tiveram um grande número de baixas, mas vieram outros que foram repostas. E eles continuaram lutando, mas não estão na frente, depois estavam manuseando mais equipamentos de artilharia, mas voltaram a infantaria agora no ataque no sistema de carne moída. Né? Especialistas alertam que o crescente envolvimento da Coreia do Norte pode influenciar significativamente o esforço da guerra na Rússia para o futuro. Valéria Semeniuk, ela é ucraniana, mas ela fez um artigo, um trabalho para o Tagesspiegel, alemão, uma publicação alemã, compartilhou relatos de soldados ucranianos sobre ela falou como encontros, mas na realidade são encontros de combate, né? Duelos, vamos dizer assim, de combate com soldados norte-coreanos, juntamente com análises de especialistas sobre o assunto. Então, a presença de soldados norte-coreanos na guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia alterou significativamente a dinâmica naquela linha de frente de Kursk, apesar de que os russos não avançaram nada desde que os ucranianos foram para essa posição que eles estão agora. De acordo com o sargento ucraniano Yuri Bondar, ela ouviu, né, esse sargento, que é da brigada número 80 aerotransportada de assalto, uma brigada de paraquedistas de infantaria. Descreveu o contraste entre as táticas russas e norte-coreanas. Soldados russos, pelo menos, esperam o sol nascer, disse o sargento. Os norte-coreanos, por outro lado, estão nos atacando desde as 4 horas e 15 minutos da madrugada, já bem cedinho de manhã. Falou Bondar com a Tagesspiegel. Ele observou que as tropas norte-coreanas são implacáveis, frequentemente reagrupando-se, mesmo feridas. Eles são mais motivados do que as tropas de Putin, disse o sargento. Acrescentou, apontando para a disposição deles em sacrificar suas vidas. Bondar, que está envolvido em operações na região de Kursk há mais de 5 meses, enfrenta as forças norte-coreanas há aproximadamente 2 meses, quando eles começaram a voltar para esse tipo de ataques com formações só de norte-coreanos. Não misturados com os russos. Né? Inicialmente, os soldados ucranianos subestimaram a eficácia dessas tropas, principalmente devido à barreira linguística. Falei muito disso nos primeiros vídeos em que eles começaram a atuar, ainda no ano passado, talvez alguns de vocês lembrem, né? E até os russos subestimavam muito eles. No entanto, o sargento Bondar disse que os soldados russos frequentemente auxiliam os norte-coreanos, eles sinalizam usando sinalizadores vermelhos, guiando os norte-coreanos durante os ataques. Os soldados norte-coreanos, apesar de uma experiência limitada, estão se mostrando oponentes formidáveis, disse o sargento. O tenente Stanislav Krasnov, da brigada número 95 de paraquedistas da Ucrânia, destacou que os norte-coreanos usam grandes formações em grupo, que lembram as táticas russas dos estágios iniciais da invasão. Segundo ele, os norte-coreanos são o que se chama de bucha de canhão, observou o tenente Krasnov, referindo-se à disposição deles em
suportar pesadas baixas para atingir seus objetivos. Ele acha que dos 12 mil norte-coreanos que estão lá, 3.000 a 3.800 que lutam ao lado das forças russas tenham sido feridos ou mortos, né? Eu acho que esse número é maior, até já divulguei isso anteriormente, mas é uma opinião dele que está no campo de batalha, não tem a visão geral, como tem o pessoal do Estado-Maior, o pessoal do comando que vê o teatro de operações ou a linha de frente como um todo. Apesar dos erros iniciais em seus ataques, como avanços caóticos e recuos desorganizados, as tropas norte-coreanas se adaptaram rapidamente. Bondar observou o sargento agora que suas táticas evoluíram ao longo do tempo. Um grupo atraía atenção, um grupo de norte-coreanos atraía atenção, enquanto o outro flanqueava as posições ucranianas. Na realidade, é uma operação diversionista. Dava a impressão que o primeiro grupo estava atacando de frente, quando na realidade eles manobraram com outro grupo para atacar pelo flanco, né? Um grupo atraía atenção, enquanto o outro flanqueava as posições ucranianas. E ainda um terceiro grupo que tentava segurar o terreno. Essa estratégia pegou as forças ucranianas de surpresa. O especialista militar Paulo Narozhny esclarece ainda que o papel das forças norte-coreanas, apontando que 3 generais norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk. Sua presença ao lado das tropas norte-coreanas sugere que as forças de Kim Jong-un também estão estudando técnicas modernas de guerra. No entanto, Narozhny enfatiza que as tropas norte-coreanas ainda não influenciaram significativamente o resultado da guerra, já que eles representam menos de 2% do total das forças militares russas. Apesar disso, a sua presença certamente reforçou as defesas russas na região de Kursk. Então, uma posição importante, porque é uma posição de quem está a infantaria, olhando olho no olho no inimigo, né? E apesar dessa mudança de tática, que é os coreanos que usaram essa tática, os russos não têm usado essa tática, os ucranianos mantiveram posição e não perderam território não perderam terreno, né, para os norte-coreanos. Enquanto isso, grandes danos em 48 horas, drones têm destruído sistemas de defesa aéreo e radar da Rússia. Quero fazer um breve resumo sobre isso, o que está acontecendo, e que é um fato, sem dúvida, muito importante. Os drones mudaram a visão da guerra, né? E esses drones que são não tripulados, né, das Forças Armadas ucranianas, têm detectado e atacado sistemas de defesa e radares do exército russo, ocupando em posições localizadas longe da linha de frente. E, inclusive, drones kamikaze, um sistema de mísseis antiaéreos Thor, que eles recentemente destruíram, e também mais uma estação de radar Vityaz, no 50N6E, foram destruídas em Mariupol, muito recentemente agora, na última semana, inclusive, na região de Donetsk, e um sistema antiaéreos Buk M1. Isso além daqueles que eu já tinha divulgado, por causa disso eu separei aqui, né? Isso trazendo um grande prejuízo para a defesa antiaérea russa mais uma vez. Sempre que a Ucrânia está identificando a defesa antiaérea russa, ela está indo e mandando seus drones destruir. O interessante é que é uma defesa antiaérea e eles não conseguem detectar os drones antes, eles não têm nenhum dispositivo, né? Ou pela altitude, ou porque também talvez não tem metal nos drones, e os drones então conseguem se aproximar das posições russas e destruí-los sem que sejam percebidos. Quando os russos vêm, os drones já estão fazendo o impacto contra esse equipamento muito caro da Rússia, trazendo prejuízos não só financeiros, mas prejuízo também de uma maior fragilidade frente aos ataques da Ucrânia, ou seja, diminuindo, deixando-a mais vulnerável na questão de defesa antiaérea. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.